O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que estava foi preso durante aquela operação da Polícia Federal na semana passada, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, passou por audiência de custódia e foi libertado. A gente vai tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo com o Acácio Miranda da Silva, que é doutor em Direito Constitucional pelo IDP e mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada, na Espanha. Tudo bom, Acácio? Bom dia, hein? Bom dia, Rafa. Bom dia, Paula. É um prazer estar com vocês mais uma vez e com a nossa audiência. Acácio, bom, quem nos acompanha já sabe, mas não custa lembrar, não é? O Valdemar da Costa Neto não foi preso pelas razões que geraram a busca e apreensão contra ele. Ele foi preso porque encontraram uma arma com a documentação vencida e uma pepita de ouro. Havia algum requisito que justificava a manutenção da prisão preventiva ou o Poder Judiciário acertou ao colocá-lo na rua, alegando a idade, 73 anos, e também a falta de periculosidade do indivíduo? Foi acertada a decisão de devolver a ele a liberdade, Acácio? Rafa, foi acertada a decisão. É importante nós ressaltarmos o seguinte: a rigor, o porte de armas, num primeiro momento, quando surgiu em 2004, portanto há 20 anos, o Estatuto do Desarmamento, dizia que esse era um crime inafiançável. Depois de uma série de discussões perante o nosso judiciário, entendeu-se que é possível a concessão de fiança, portanto, liberdade provisória a rigor, nestes crimes. Então, diante disso, a decisão foi acertada, mas é importante que todos os juízes do Brasil, especialmente os juízes de piso, levem em consideração essa situação, porque verdade seja dita, não fosse o Valdemar da Costa Neto, fossem todos os outros casos que nós acompanhamos diariamente no Brasil, dificilmente essa liberdade seria concedida. E você tocou num ponto aí que eu acho importante nós ressaltarmos. Em relação ao Valdemar da Costa Neto, no primeiro momento não havia um mandado de prisão. O que se tinha era um mandado de busca e apreensão, para que fossem colhidas provas nos endereços do Valdemar da Costa Neto. Mas, quando do cumprimento deste mandado de busca e apreensão, a Polícia Federal encontrou esta arma irregular e ele foi preso em flagrante. A Paula aqui, rapidamente, só para tirar uma dúvida nesse tema específico. Se acontecesse com qualquer um de nós aqui, por exemplo, comigo, com você ou com a Paula, uma operação de busca e apreensão contra nós, e fôssemos encontrados com uma arma nessas circunstâncias, nós seríamos levados também para a cadeia? Isso é crime? É assim que é tratado mesmo? Porque fica essa percepção, uma perseguição contra ele, porque ele é presidente do PL, é da oposição. Se acontecesse comigo, por exemplo, ou com você, uma operação de busca e apreensão, e encontram em nosso poder uma arma nessas circunstâncias, nós também seríamos levados pela polícia? Eu, você, a Paula e qualquer das pessoas que nos assiste, seríamos sim presos em flagrante, levados à delegacia, ficaríamos retidos, seríamos submetidos a uma audiência de custódia e em 95% dos casos nós estaríamos presos ainda. Então é importante a gente ressaltar isso, porque inclusive a liberdade concedida a ele num caso de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo é uma excepcionalidade. Por isso que não há uma perseguição. Repito, a maioria de nós ainda estaríamos presos e muito provavelmente ficaríamos presos por mais um período. E Acácio, e a questão da pepita, hein? Muita gente tem falado sobre o valor, é um valor baixo para ter sido pego relacionado a essa pepita de ouro. Se não me engano, vale 10 mil reais, né, Rafael Colombo, é isso? 12 mil. 12 mil reais. Importasse o valor? Se valesse 1.000, 2.000, 500 reais, qual que é a sua avaliação sobre também esse caso?
Paula, a primeira dificuldade que se tem, a primeira dificuldade que o Valdemar da Costa Neto tem em relação à Pepita é comprovar a sua origem. Por quê? A Pepita e qualquer apetrecho de ouro, obviamente, tem valor. E a depender do valor, e, obviamente, valores muito inferiores a R$12.000, eles precisam ser declarados, eles precisam estar indicados no imposto de renda daquela pessoa. E por que há necessidade dessa indicação? Primeiro, para comprovar a origem daquilo. Em segundo lugar, para que aquilo seja computado dentro do patrimônio daquela pessoa. Vou usar o exemplo do Rafa. Eu, você e quem nos acompanha, todos nós temos esta obrigação de inserir os nossos bens materiais no nosso imposto de renda, independentemente da valoração. Em relação à Pepita, há uma discussão por conta da origem dela. Dada a origem dela, se seria possível ou não a inserção no imposto de renda. E por que seria possível ou não? Se ela tem ou tivesse uma origem ilícita, não seria possível essa inserção. E a partir daí nós estaríamos diante de um crime, muito provavelmente o crime de lavagem de dinheiro. E quando nós falamos sobre a lavagem de dinheiro, não há um valor mínimo para que se considere lavagem de dinheiro. Então, obviamente, a Pepita é um problema para o Valdemar da Costa Neto e ele vai ter que achar uma narrativa ou trazer uma narrativa convincente para comprovar a origem daquela Pepita. Bom, vamos receber então os nossos comentaristas também para falar sobre esse assunto, participar também aqui com a gente no Jornal da Manhã de hoje. Quero receber primeiro a Amanda Klein. Amanda, bom dia para você, bem-vinda. Oi, Paula, bom dia a você, a nossa audiência, Colombo, professora Cássio, bom dia a todos, prazer estar aqui. Professor, eu lembro que a gente conversou sobre esse mesmo assunto na sexta-feira de manhã, né, sobre todo o entorno das investigações da Polícia Federal que envolvem Bolsonaro e seu círculo mais próximo de assessores e ministros. Tem uma reportagem hoje, que é até a capa do Jornal da Folha de São Paulo, em que existem diferentes visões sobre o que foi revelado até agora. Alguns professores de direito penal consideram que já há evidências, indícios suficientes para caracterizar dois crimes, né? Golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E outros não, acham que o que foi revelado até agora configuram apenas atos preparatórios porque não envolvem violência ou grave ameaça, que são justamente características que configuram esses dois crimes. Qual é a sua visão? Pelo que foi revelado até agora, que tipos penais nós temos caracterizados e no que é preciso ainda avançar? Amanda, bom dia. Eu acho que a gente tem que considerar dois fatores. Num primeiro momento, para a gente fazer essa análise, a gente tem que levar em consideração as pessoas até aqui implicadas. Portanto, aquelas pessoas que foram objeto dos mandados de prisão ou de busca e apreensão na última quinta, sexta-feira. E é importante nós ressaltarmos, essa discussão se dá em relação a dois crimes inseridos no Código Penal em 2021, o 359L e o 359M, que são golpe de Estado e abolição violenta do nosso Estado Democrático de Direito e das instituições inseridas através da nossa democracia. E quando nós olhamos para esse tipo penal, ele é um exemplo daquilo que nós consideramos crime de mera conduta. O que é o crime de mera conduta? No crime de mera conduta não há necessidade de um resultado. Basta que você pratique os verbos trazidos por aquele tipo penal. E nos dois tipos penais, os verbos foram nitidamente praticados. Significa que, no meu entendimento, em relação às pessoas até aqui implicadas, há sim o cometimento dos dois crimes. Em segundo lugar, quando nós olhamos para esses dois crimes, o legislador equiparou a rigor
os atos preparatórios ao crime consumado. É uma exceção no nosso ordenamento jurídico, mas existem sim crimes onde o legislador, quem cria o crime, deliberadamente diz que os atos preparatórios serão equiparados à prática da conduta. E é o que se tem no 359L e no 359M. Então, diante disso, e diante desses contornos teóricos dos dois crimes, eu acho que há sim o cometimento em relação, repito, e estou sendo bastante repetitivo para deixar claro, em relação às pessoas até aqui implicadas, no meu entendimento, há consumação e há o cometimento dos dois crimes. Cláudio Dantas, bom dia. Colombo, bom dia, Lívia, bom dia, Cássio, bom dia, Amanda, bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de segunda-feira. Cássio, quando a gente observa aí a questão de eventuais penas que possam ser aplicadas para os atuais investigados, considerando que eles formariam esse núcleo político, né? Dali estaria sendo propagada a incitação e também elaborado o planejamento desse golpe, como vem dizendo aí, vem apontando a Polícia Federal nas suas investigações. Nós estamos acompanhando as condenações daquelas pessoas que invadiram as sedes dos poderes e vemos condenações muito fortes, 17, 15 anos de prisão. Na tua opinião, que tipo de pena seria aplicada? Porque, considerando a responsabilidade, né, e a gravidade do ato e os personagens envolvidos, eu imagino que teríamos de elevar essas penas. É possível? Chegaríamos a quanto? 30 anos? Cláudio, eu acho que a sua ponderação é bem assertiva. Por quê? As penas eventualmente impostas aos implicados na Operação Tempus Veritas, que é a operação da última quinta-feira, vai ser equivalente, talvez um pouquinho maior, às penas impostas àqueles que estão sendo condenados pelo ato do 8 de janeiro. Por quê? Nós citamos aqui dois crimes, o 359L e o 359M. Um tem pena de 4 a 8 anos, o outro tem pena de 4 a 12 anos. Então, vamos considerar aí, considerando o patamar médio, 6 anos em um e 8 anos em outro. São 14 anos. Vem aí um terceiro crime que, eventualmente, é a organização criminosa, da lei das organizações criminosas, ou, não estando presentes todos os elementos da organização criminosa, o crime de associação criminosa do artigo 288 do Código Penal. Organização criminosa tem uma pena máxima de 5, associação criminosa tem uma pena máxima de 3. Vamos considerar a associação criminosa no patamar máximo 3 anos. Então, são 6 com 8, 14, com 3, 17. É mais ou menos essa a condenação que nós teremos. E quando nós olhamos para as condenações do 8 de janeiro, os patamares têm sido estes também, de 17 a 12 anos. Então, repito, pela média, serão circunstâncias equivalentes. Mas é bom nós lembrarmos, Cláudio, se não forem encontrados outros elementos no decorrer da investigação, se encontrados outros elementos, podem ser impostos outros crimes, aí, obviamente, essas penas aumentariam. E acho que só antes da gente encerrar, tem uma lembrança importante, né, Cássio? Que quem está sendo condenado pelo 8 de janeiro não está sendo condenado só pela invasão de um prédio público. Está sendo condenado por participar de uma quadrilha que atentou contra o Estado Democrático de Direito e por promoção de golpe de Estado, né? Ou seja, o crime é equivalente. O que diferencia quem estava no Palácio do Planalto e quem estava dentro do gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal é a função de cada um dentro da quadrilha. Mas essa pena atribuída a quem invadiu o prédio, ela é alta. Ela é alta se a gente tomar como medida a invasão a um prédio público, mas isso. Tem mais crime nas costas deles, né? Exato, Rafa. Vamos olhar. Eu falei de 2 crimes contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e atentado violento, atentado
contra as instituições democráticas. Para a maioria das pessoas do 8 de janeiro, não há o golpe de Estado, há o atentado contra o funcionamento das instituições democráticas, que a pena vai de 4 a 12. Em relação a essas pessoas, há também o crime de dano qualificado do artigo 164 do Código Penal. Por que dano qualificado? Porque lá há danos contra o patrimônio público. Então, a pena também gira em torno de 5 anos. E aí entra também a associação criminosa do 288. Então, são 12 mais 5 mais 3, 20. Com os redutores, a gente tem chegado a esses patamares de 12 a 17. Aqueles que têm filmagens praticando mais atos danosos contra o patrimônio público são os que têm as maiores penas. Os que têm menos filmagem, os que têm menos provas, são os que têm as menores penas. Você foi perfeito na sua ponderação. São 3 crimes também, mas há um outro crime que é o crime de dano qualificado do 164 do Código Penal.